Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir ao Senhor que possa vir nos abençoar nessa manhã de sábado, que Ele possa conduzir os nossos estudos, as nossas meditações, que Maria Santíssima possa vir interceder por cada um de nós, visitando a nossa casa e levando as nossas orações, as nossas intenções e colocando aos pés de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. São Gregório Magno, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha, crianças. Hoje nós vamos avançar falando de um tema que, para a história, é muito interessante, tá? Que é a formação dos evangelhos, tá? E aí vocês vão ver que como que a igreja já está empreendendo ali. Como eu disse para vocês no final, deixa eu botar só no slide aqui da formação dos evangelhos. Isso, aqui, chegou. Como as pessoas às vezes imaginam, né? As pessoas às vezes falam assim, a igreja escolheu os evangelhos que ela quis e desprezou todos os outros evangelhos. Foi assim? Foi, tá? Foi, Bernadette, foi assim. É, foi exatamente assim. Porém, não fique preocupado que eu vou explicar, Bernadette. Porém, tem um critério, tá? Se a igreja, Bernadette, tivesse colocado todos os relatos da vida de Jesus na Bíblia, tá? Deixa eu pegar na Bíblia. Na Bíblia, tá? Deixa eu fechar aqui o microfone da Maria da Paz. Maria da Paz, fecha o teu microfone, por favor, querida. Deixa eu fechar aqui. Isso, pronto. Se a igreja, no seu corpo organizacional, tivesse colocado todas as mensagens que falassem de Jesus no cânone das Escrituras, não teríamos igreja hoje. Tá? Não teríamos. Porque cada texto que falava de Jesus apresentava uma pessoa completamente distinta uma da outra. E aí a igreja foi e escolheu aleatoriamente, jogando para o ímpar, qual texto que ia entrar, qual que não ia? Não. Aí que entra a genialidade dos evangelhos. E a genialidade como a igreja vai empreender isso. Tá? Aí as pessoas podem falar assim, mas aí a igreja escolheu qual que ela quis e desprezou os outros. Sim, a vida é assim. Por exemplo, acredito que 90% das pessoas aqui seja casada. Quando você foi casar com seu marido ou com sua esposa, você, de certa maneira, escolheu. Ou não? Sim. E, com certeza, pessoas bonitas, pessoas lindas, tinham outros pretendentes e outras pretendentes também. Então, você julgou, viu e agiu. Por exemplo, quem é da vida religiosa? É uma escolha. Ser diocesano, ser religioso. É uma escolha no princípio de você fazer uma experiência. Depois você vai ver a sua vocação. Não é assim? Vamos simplificar ainda mais o exemplo. Vamos colocar que você está à noite, aquele sábado à noite, né? Tem aquela música do Lulu Santos, né? Que inclusive ele fez aqui perto da minha casa, contando, passando por um baile. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né? Eu espero a missa.
A minha missa sempre é sábado à noite. Mas, às vezes, quando você, de repente, não quer fazer alguma coisa à noite, você pede alguma coisa no delivery. E aí você escolhe. Você vai pedir o quê? Você vai pedir uma pizza? Ou você vai pedir um hambúrguer? Ou você vai pedir um japonês? Toda escolha é uma exclusão, tá? Você está excluindo alguma coisa. E foi assim que os relatos evangélicos chegaram até a gente. Dessa forma, dessa maneira. A palavra evangelho deriva da palavra grega evangelion, tá? Do grego koiné, tá? Que é o grego falado, que significa boa notícia, boa nova. É interessante que algumas traduções bíblicas que nós temos no Brasil, todas muito boas, tá? Uma menos boa que a outra, mas todas muito boas. Algumas vão falar evangelho, algumas vão falar boa nova, tá? Agora, boa nova não é uma novidade que você relata. A boa nova é uma pessoa. A boa notícia do evangelho é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Isso é muito interessante. Vou mudar aqui de slide rapidamente para a gente poder brincar um pouquinho com isso, né? Vamos lá. Isso. O que é um evangelho? A gente pode ir lá em Lucas 1, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou ler isso tudo, não. Só para a gente se fixar, tá? Você pega lá em Lucas e vai estar, né? Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram, desde o princípio, testemunhas oculares. Opa! Se você tiver um papelzinho aí do lado, anota testemunha ocular. Esse foi o primeiro critério de escolha dos evangelhos. E é por isso que nós temos 4 evangelhos. Bruno, mas peraí. Tem pessoas ali que não foram testemunhas oculares. O próprio Lucas não foi testemunha ocular. O próprio Marcos não foi testemunha ocular. E aí? Calma que a gente vai chegar lá. Também a mim me pareceu bem depois de ter investigado. Então o cara não foi testemunha ocular, mas investigou. Tudo desde o princípio escrevê-lo para ti, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Lucas 1:14. Olha que coisa sensacional. Uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus de joelho, e aí ver a magnificência da vontade de Deus. O que isso quer dizer? Como que a vontade de Deus é grandiosíssima, e muitas vezes a gente fica se questionando os quereres e as vontades divinas, e fique tranquilo, meu irmão, a vontade de Deus é sempre sapiente. Imagina se a mensagem de Jesus tivesse sido anunciada pela primeira vez no Brasil. Ou, deixa eu melhorar, se Jesus tivesse se encarnado no Brasil, teríamos 877 evangelhos diferentes. Sem dúvida. Por quê? Porque o judeu é um homem, tá? O judeu é um homem, a mulher também, lógico, a cultura judaica, é um homem que é um homem de oralidade. Eles têm uma tradição oral muito séria. Por quê? 95% da população judaica, na época de Jesus, não sabia escrever nem seu próprio nome.
Ler e escrever e contar era uma coisa que só os escribas e só quem era, muito provavelmente, rabi, ou que teve uma iniciação ao judaísmo, como um rabi, como Paulo, como Estevão, como Nicodemos, como talvez o próprio Jesus, saberia ler e escrever. Então, você contar uma história de uma maneira fidedigna, o que é isso? De uma maneira que expresse o máximo de todas as informações sobre aquela realidade que você está vendo, é algo que faz parte da natureza do judaísmo. E é por isso que nós temos relatos tão sensacionais da vida de Jesus, que se aproximam da realidade que aconteceu. Bruno, você é um professor de história falando da veracidade histórica dos evangelhos. Sim, os evangelhos têm uma veracidade histórica. Porém, a história, que é uma ciência que vai investigar os acontecimentos, quando ela chega nos momentos que ela não pode provar aquilo, ela se abstém de falar. Tá? Não sei se eu falei uma vez, estava numa turma e eles quiseram me pegar, né? Ele falou, professor, prove historicamente que Jesus ressuscitou. Aí eu falei, olha, tem os relatos evangélicos, né? Agora, já que você está me perguntando, quem pergunta tem um ônus da prova. Prova que não ressuscitou. Enquanto não provar que Jesus não ressuscitou, eu historicamente acredito que ele ressuscitou. Olha, fiz uma maiêutica socrática lá com os meninos da teologia. Vamos avançar. O evangelho, o relato evangélico, vai começar de maneira grandiosa, claro que cada um começa de uma maneira, com o anúncio do anjo a Maria Santíssima, que ela seria a mãe de Jesus. Tá? Todos os evangelhos, de certa maneira, vão trabalhar a encarnação. Lucas, de uma maneira especial, a anunciação a Maria. Tá? Pegar um pouco a etimologia da palavra evangelho. Depois eu posso passar esse conteúdo todo para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Eu tenho um slide um pouco mais moderno sobre os evangelhos, tá? Eu vou achar aqui e vou passar para vocês. A palavra se fez homem e acampou entre nós. Por que eu coloquei a tradução da Bíblia de Jerusalém? Tá? Na primeira edição da Bíblia de Jerusalém. Né? O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu ver se nessa tradução tá assim. Tá? Vamos lá, João. João. Um 14. Ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa tradução já está diferente. Tá? Essa tradução aqui foi a segunda tradução da Bíblia de Jerusalém. Agora, é muito interessante a palavra acampou. Não sei se eu trabalhei com vocês isso em algum momento. A tenda para o judeu era algo que era muito caro a ele. A tenda significava você entrar em contato com a pessoa intimamente. Tanto que quando Abraão vai ter o contato lá com Agar, fala que Abraão visitou a tenda de Agar e com ela acampou. Entende? A palavra se faz homem e acampa entre a gente. O que é? É uma relação de intimidade. É uma relação íntima, próxima, afetiva, divina e humana, ao mesmo tempo. Pode afirmar, então, que o Evangelho é o próprio Cristo, Jesus, o Messias, anunciado pelos profetas. Aí a gente tem Isaías, né? Eis o meu servo, eu amparei o meu escolhido, no qual minha alma pôs sua complacência sobre ele, derramei o meu espírito. Ele fará a justiça entre as nações, não clamará nem fará
acepção de pessoas, nem a sua voz se ouvirá nas ruas, não quebrará a cana rachada, nem apagará o braseiro que ainda fumega, fará justiça conforme a verdade, não será fraco, nem turbulento, até que estabeleça a justiça sobre a terra, e as ilhas esperarão a sua lei. É interessante que as ilhas esperarão a sua lei. É exatamente onde Paulo anuncia, né? Nas ilhas. A primeira viagem apostólica de Timóteo e Paulo, né? Ele percebe que Timóteo ainda nesse momento é um reserva, que Paulo nesse momento ainda é um reserva. Primeiro é Timóteo, depois é Paulo, né? Ele vai para Chipre, né? Fala lá com o procônsul Sérgio Paulo e com Elimas, e ali ele se torna o grande missionário que nós conhecemos como São Paulo, tá? Mais uma vez o anúncio, tá? Podemos afirmar que o Evangelho é toda a mensagem deixada por Jesus Cristo durante a sua vida, seus ensinamentos e atos, também sua morte e ressurreição. Eis o mandamento que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E vai avançando, tá? Como essa mensagem foi transmitida? Ó, como que essa mensagem chegou até nós? Primeiramente, gente, como eu disse, através de uma tradição oral, através de uma oralidade, tá? Nas origens da igreja, a regra de fé e os ensinamentos de Jesus se encontravam de forma oral, transmitida pelos apóstolos, primeiros discípulos de Jesus. Bruno, qual que é a explicação da necessidade da feitura dos evangelhos? Porque se a gente está no mundo judaico, e esse mundo é um mundo de tradição oral, de oralidade, por que foi composto os evangelhos então? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas eu já respondo imediatamente. Os evangelhos foram compostos, pois entraram dentro de uma tradição letrada e escrita, que é a base do mundo ocidental europeu. Todo mundo aqui já deve ter ouvido a seguinte estrofe, a seguinte colocação: a nossa história é totalmente eurocêntrica. Quem já ouviu isso? Que a nossa história é eurocêntrica? Todo mundo, tá? Agora, tem um motivo para a nossa história ser eurocêntrica. E não eurocêntrica no sentido do imperialismo europeu, como o imperialismo inglês, tá? A nossa história é eurocêntrica centrada em dois povos. Primeiramente, os gregos e, segundamente, os romanos. Por quê? Essas pessoas tinham tradição escrita, tinham uma palavrinha que a gente detesta, mas que sem ela a nossa sociedade se desmontaria totalmente. Burocracia. Quem inventou isso foi o grego. O romano ele vai anabolizar o processo burocrático. É através do processo burocrático que o romano pega as leis que os gregos intuíram, principalmente com Solon e com Péricles, tá? E cria o direito civil. O Código Civil Romano, empreendido por Júlio César. Olha que coisa sensacional. Entende, meus irmãos e minhas irmãs, por que a gente estuda muito pouco a cultura do Extremo Oriente e a cultura do Oriente Médio? Estuda muito pouco. Essas culturas, sim, são letradas, mas não tão letradas quanto o mundo grego e o mundo romano. Tanto que nós temos vários livros da cultura, tanto do Extremo Oriente quanto do Médio Oriente, do Oriente Médio. Sobre filosofia, por exemplo, nós temos Averroes, nós temos Avicena, nós temos os contos védicos.
Nós temos o Bhagavad Gita, livros que são filosóficos e religiosos. Agora, por que não se estuda a cultura africana? Porque é uma cultura de oralidade. Exatamente como a cultura de oralidade era no Vale da Mesopotâmia, que era onde estavam os judeus. O Egito e o Vale da Mesopotâmia, Egito na África e o Vale da Mesopotâmia no Oriente Próximo, tá? No Oriente Próximo, vão constituir uma mesma tradição de oralidade. Por isso que na escola não se estuda cultura africana. Infelizmente. Por quê? Quais são os relatos escritos africanos do século V antes de Cristo? Não existe. A gente vai estudar a história da África subsaariana, que é a história do Egito. A história da Núbia, outros, infelizmente, não. Qual seria um grande reino africano que se estudaria? Talvez o grande reino de Zimbábue, que fez todas as ligas de ferro possíveis e imaginárias. Bruno, você deu uma volta. Paulo Afonso, depois a gente tira as dúvidas, tá? Fica aí um pouquinho, que as perguntas são no final, porque senão encadeia para outro lugar. Aguenta um pouquinho, irmão, tá? Daqui a pouco você pergunta. O que vai acontecer? Dentro desse processo de oralidade, eu começo a pregar fé para um povo que não tem a mesma cultura que a minha. E eu tenho que me moldar. Não é mudar a mensagem, é adequar a mensagem. Crianças, o que a gente está fazendo aqui agora é justamente o que o Evangelho fez para chegar até a Europa. Se adequar a uma nova realidade. Você imagina isso há 10 anos atrás, uma videoconferência com 24 pessoas? Seria impossível. Talvez nas grandes empresas. Hoje, de repente, você está com a câmera fechada, está com seu pijaminha ainda, são 10 horas da manhã, no sábado, você merece isso. Está com seu pijaminha, com seu chinelo de dedo, e está aqui ouvindo sobre alta teologia. Olha que coisa sensacional. O evangelho também teve que entrar dentro dessa tecnologia, que naquela época era uma altíssima tecnologia, que era a escrita. E a escrita sempre foi a escrita grega. A raiz de toda a nossa linguística. Claro, se você pegar um professor de português, se tiver alguém aí da literatura, com certeza vai carimbar o que eu estou falando. A nossa língua é indo-europeia, só que a nossa raiz etimológica é grega. Então, esse evangelho que saiu da boca de Jesus no aramaico se reveste de toda a filosofia grega. E hoje a gente consegue ler. Põe teu dedo e vê minhas mãos. Estende a mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. E é por isso, gente, que eu falo sem medo de errar, que a igreja é o maior empreendimento intelectual da história da humanidade. Ter conservado essa mensagem, que foi falada há 2000 anos atrás, e essa mensagem está aqui, muito parecida, quase que idêntica, do que saiu da boca de Jesus. Isso é um empreendimento sensacional. Nenhuma mentira se sustenta por 2021 anos. Nenhuma. Depois eu vou ensinar para vocês um critério de historicidade. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Tá? Como essa mensagem foi transmitida? Já falei isso, né? Com o passar dos anos, sentiu essa urgência
de considerar por escrito os ensinamentos de Jesus. Os traços ressaltantes de sua vida. O próprio Evangelho de João, lá no finalzinho, vai falar isso. Tá? São os relatos ressaltantes. Ó, João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e a quem, ao escrever, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Olha que coisa sensacional, gente. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Olha que coisa sensacional. Isso mostra, gente, é de emocionar. Isso mostra que Jesus não é o livro. Jesus é a mensagem. E é uma mensagem que excede o que foi escrito. Em muito. Percebe? Em muito. Vamos avançar. O que é o evangelho canônico? Com certeza vocês já escutaram essa palavra, tá? Eu tenho aqui o Código de Direito Canônico. Cânon, do grego, significa régula, regra, medida. A formação do cânone, ou do cânon, do Novo Testamento, deu-se de forma gradual, tá, gente? Por quê? Teve discussão, teve polêmica, teve briga, teve tapa na cara, teve heresia, para decidir que evangelho que ia entrar e qual que não ia. É. Tá vendo, Bernadette? Não foi um negócio assim, tranquilão. Foi conflito. Tá? Foi empreendido concílios para isso. Principalmente o concílio de Nicéia, que vai dar o pontapé, que vai ser o concílio que vai, de certa forma, atestar a natureza de Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar disso com um pouco mais calma, que é o concílio de Nicéia. Tá? A gente tem o concílio de Jerusalém, outros grandes personagens que vão falar. Né? Por isso que a gente reza o credo niceno-constinopolitano. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por quê? Nesse período, tinha uma heresia, tá? Chamada do arianismo. Qual que é a heresia ariana? Ário, que era um bispo da igreja, falava que Jesus tinha, na verdade, ele era como se fosse um Superman. Só que ele ser Deus era como se botasse uma capa. Então, por exemplo, quando Jesus curou a menina, ele era Deus. Quando ele morreu na cruz, ele era homem. Quando Jesus curou o cego de nascença e pediu para se banhar na piscina de Siloé, ele era Deus. Quando Jesus chorou, ele era homem. Quando Jesus curou a menina, Talita Cumi, ele era Deus. Quando ele sofreu no Calvário, no Monte Calvário, tá? Na verdade, no Monte das Oliveiras, falando: Senhor, Senhor, afasta de mim esse cálice, e suou sangue. Ali ele era homem, porque ele estava angustiado. Deus não fica angustiado. Isso, na época, foi considerado heresia. É uma heresia hoje. Jesus é uma pessoa com duas naturezas. E aí foi criado um termo teológico chamado união hipostática. Anota que eu vou cobrar na prova.
Tô brincando, tá, gente? Que significa uma pessoa com duas naturezas, que são indissociáveis. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Olha que coisa sensacional. Tá? Isso lá em 325, no Concílio de Nicéia. Tá? Santo Irineu deu um tapaço na cara do Ario, quando o Ario falou isso. É, tem uma imagem muito bonita sobre isso, inclusive. Bonita no sentido de como que a imagem é composta, né? Depois eu tento mostrar para vocês na internet, tá? Então, a formação do cânon do Novo Testamento deu-se de maneira gradual, foi de uma hora para outra, tá? Como tudo na igreja, né, gente? A igreja, ela estuda muito primeiro para a gente tomar um posicionamento, tá? Lembro lá do Paulo VI, quando ele escreveu uma carta que todo mundo devia ler, Humanae Vitae, que fala sobre os métodos anticonceptivos na década de 60. Gente, ele ficou uns 3, 4 anos estudando sobre aquilo. Criou comissões médicas para explicar o que era o anticonceptivo. Entende? Para quando a igreja falar, ser uma posição definitiva, pelo menos naquele momento. Entende? Claro que a igreja vai, de certa maneira, a igreja não é um organismo estático, morto. Não, muito pelo contrário. Ela é viva. E os seus entendimentos sobre as coisas relacionadas ao evangelho, relacionadas à pregação do evangelho, vão, de certa maneira, se alargando. Em que sentido? Por exemplo, a concepção que nós temos dos dogmas. Dogma é um mistério. Mas a gente vai avançando no entendimento desse dogma ao longo dos anos, ao longo dos estudos. Isso é comum. A igreja não está morta, a igreja é um organismo vivo. Sendo assim, quando a igreja vai falar sobre algo, ela fala naquele momento de maneira definitiva. Mas não que ao longo dos anos, aquilo que foi dito não mereça outros contributos. Deixa eu dar um exemplo. O Leão XIII escreveu a Rerum Novarum. Paulo VI escreveu a 40º anos, que é 40 anos da Rerum Novarum. João Paulo II escreveu a 100º anos, que é 100 anos da Rerum Novarum. Por quê? Para reafirmar aquele estudo, para adequar aquele estudo naquele momento. Entende? Esse cânon dos evangelhos é definitivo. O cânon dos evangelhos jamais vai mudar. Jamais. E os posicionamentos da igreja, todos, estão calcados nesse cânon evangélico. Às vezes, alguém que não participa da igreja, né? E é justo e legítimo esse tipo de pergunta, né? Eu acho interessante. Fala assim, por que a igreja não muda certos posicionamentos? Por que a igreja, de certa maneira, não abre um pouco mais as suas portas, ou os seus dogmas, ou os seus ensinamentos? Rasga o evangelho, né? Tem alguns ensinamentos que vão continuar pétreos. O que significa? Sem alteração nenhuma. A gente tem alteração de quê? Na maneira de ensinar aquilo. Na maneira pastoral que você apresenta. Mas não é na essência. Entende que ninguém é obrigado a ser cristão católico. Se você foi obrigado a ser cristão católico, a sua crisma automaticamente é inválida.
O sacramento não valeu. Tá? Se seu pai e sua mãe te obrigaram a ir na frente do bispo, que é um apóstolo, e confessar a fé católica, e você fez isso obrigado, você não é crismado. O sacramento perdeu a validade. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a confessar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém é. A igreja e a mensagem de Jesus é uma proposta. E os nossos caminhos e regras não são portas, são propostas. Quem vai falar isso é a Aparecida, tá? O documento de Aparecida. Uma proposta. Ninguém é obrigado. Agora, nós temos regras. Nós temos caminhos que são propostas. Tá? Vamos lá. Transmissores da mensagem escrita. Você tem uma canetinha, anota. Tá? Mateus foi testemunho ocular. Viu. Mateus viu Jesus. Se eu te contar um filme, por mais que eu seja fiel ao filme, tá? Talvez passe alguma coisa. Agora, se você vê o filme, é muito diferente. Tem um abismo de diferença. Você foi testemunho ocular daquilo. Você percebeu aquilo. Você conviveu. Você tem impressões muito mais do que simplesmente o ver. Do que simplesmente a faculdade de enxergar. Quem é testemunho ocular de alguma coisa, convive com alguma coisa, tem uma memória afetiva sobre aquilo. O que é uma memória afetiva? É algo que você vai lembrar pelo resto da sua vida. Tem memórias afetivas que são mais perenes. O que isso quer dizer? Vão perdurar o resto da vida. Tem memórias afetivas que são menos perenes. Por exemplo, às vezes, quando você sente um cheiro, você não lembra de um lugar, ou de uma pessoa, ou de uma ocasião. Lembra lá que a ovelha sente o cheiro do pastor? Olha que coisa sensacional. Então, Mateus, quando ele escreve, ele está eivado, cheio, lotado de memória. Ele está lotado de experiências com Jesus. Seguindo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado diante da mesa dos impostos. Disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Levi. Ó, vai começar a complicar agora, hein? E esse foi o critério, Bernadette. Olha que coisa complicada. Marcos, a gente vai começar agora um telefone sem fio. Se nós estivéssemos presencialmente, eu falaria uma coisa no ouvido da Maria da Paz e pediria para Bernadette, para Maria da Paz falar para Bernadette, e pediria para Bernadette falar para Marivone, e pediria para Marivone falar para o Luiz, e pediria para o Luiz falar para a Thaís, e a Thaís falaria. Será que da boca da Thaís sairia o que eu falei? Porque nós não somos judeus. Judeu tem essa genialidade na transmissão. Jesus transmite para Pedro. Pedro é testemunho ocular. Pedro vê Jesus. Pedro está nos últimos momentos de Jesus.
Pedro trai Jesus. Jesus confirma Pedro depois da ressurreição. Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama por 3 vezes. Jesus aparece para Pedro na segunda pesca milagrosa. Aqui, ó. João 21. As margens do lago de Tiberíade. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que é o Senhor, vestiu roupa porque estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, uns 150 metros. Vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhe disse: Trazei alguns peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes, que apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. 153 peixes grandes. Qual que é a interpretação que os padres da igreja vão falar disso? É a igreja, né? Que apesar de muitos, não se rompe. Apesar de pessoas de diferentes lugares, com diferentes culturas, não acaba. Tá? Depois comeram, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que este? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de Jonas, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, disse-lhes: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro. Pela terceira vez, lhe perguntaram: Tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade, verdade te digo, quando eras jovens, te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderá a mão e outro te cingirá e te conduzirá onde não queres ir. Diante disso, para indicar com que espécie de morte Pedro daria a glória a Deus, tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Pedro contou toda essa história para Marcos. Marcos escreve um evangelho que é exatamente igual ao evangelho de uma pessoa que viu. Opa! Olha, Bernadette. O cara não viu Jesus. Foi Pedro que contou para ele. Só que ele escreve igual o cara que viu. Opa, separa. Separa. Vamos brincar aqui um pouquinho. Imagina que eu ligo para Patrícia e falo assim: Patrícia, a Marivone está um pouco sumida. O que aconteceu? Aí a Patrícia fala assim: não, o que acontece? Está trocando lá a coordenação da catequese na paróquia e o padre convidou a Marivone para ser a chefe das catequistas. Para ser a manda-chuva da catequese. Então ela está muito enrolada. Tá? Aí eu recebo uma mensagem do Nilson. Bruno, tá sabendo da Marivone? Eu falo, não. O que houve? Ela tá sumida. Liguei para ela esses dias, ela não atendeu. O que será que está acontecendo? Eu falei, ó, a Patrícia me disse que a Marivone está mudando para os Estados Unidos. Não dá, né? Aí o que a Marivone fala para o Nilson? Nilson,
eu estou agora coordenadora da catequese. Qual o relato que vai ser desprezado? O da Marivone, que é a fonte do relato, o da Patrícia, que fala exatamente o que a Marivone disse, ou o do Bruno, que falou que a Marivone está indo para os Estados Unidos? O do Bruno. O Nilson não falou com a Marivone. O Nilson falou com a Patrícia. Só que o Nilson fala exatamente o que a Marivone contou para a Patrícia. Separa esse texto. Assim é Marcos. Calma que vai piorar, tá? Vai piorar. E aí tu vê a genialidade dos evangelhos. Ó, saúdos a comunidades escolhidos da Babilônia. E também meu filho Marcos. Tá? Lucas. Lucas é pior, gente. Lucas é pior que Marcos. Por quê? Marcos é alguém que não viu e alguém que ouviu falar. Imagina. Ah, tu sabe da Marivone? Ah, eu ouvi falar que... Já perdeu um pouco a credibilidade, né? Mas Marcos fala exatamente igual alguém que viu Jesus, que é Mateus. Agora, Lucas, gente. Lucas não viu Jesus, tal como Marcos. Agora, a pessoa que contou para ele também não viu. E aí? Olha que coisa doida. Olha, Bernadette, como é que o critério foi um critério de fidedignidade. Lucas não viu Jesus. Paulo não viu Jesus. Paulo viu Jesus, gente? Não. Historicamente, não. Paulo teve uma experiência mística. Bruno, era possível Paulo ter visto Jesus? Era possível. Eles eram contemporâneos. Paulo e Jesus tinham uma diferença de, no máximo, 8 anos. Exatamente como eu tenho com o meu irmão que está aqui em cima da casa e deve estar me ouvindo. Eu tenho 40 anos. Vou fazer 41 agora em setembro, 26 de setembro. Tá? Espera aí que eu vou botar uma coisa aqui para vocês, ó. Rapidamente. Tá? 3, 42. Tá? E 44. E 26/09. Tá? 3 é o número da minha camisa, 42 do meu sapato e 44 da minha calça. Fiquem à vontade. Mas é abusado, né, não? Tá? Não uso camisa de manga curta, então, por favor, camisa de manga comprida. Tá? Gente, ele falava isso lá no seminário, gente. Falava. Ai, gente. Fiquem à vontade. O máximo que pode acontecer é um vinho na sua porta. Agora, de camisa, não. Pelo amor de Deus. Um bom vinho, hein? Ó, então, já estou agradecido. Então, o que acontece? Paulo não viu Jesus. Não viu. Se Paulo tivesse visto, Patrícia, Jesus, com certeza, nos escritos de Paulo teria o dia que eu encontrei com o Senhor. Tu acha que Paulo não ia falar? Claro que ia, não viu. Agora, o que que faz? Paulo recebe dos apóstolos. Paulo tem contato com testemunhas oculares. Principalmente com Pedro. Quando Paulo se converte, ele vai de Damasco para a Arábia. Tá? Ele vai de Damasco para a Arábia. Lá ele fica 3 anos. Depois ele volta para Jerusalém para ter com os apóstolos de Jesus. Isso está em Atos dos Apóstolos. Lá ele escuta toda a história de Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus. Da boca de quem viu. O que que Paulo vai fazer?
vai contar para Lucas. E Lucas vai escrever um evangelho. Só que olha que telefone sem fio. Jesus contou para Pedro, que contou para Paulo, que contou para Lucas. Só que o evangelho de Lucas é exatamente igual ao evangelho de Mateus, que viu. Opa, Bernadette, separa isso. Agora, sabe o que é mais sensacional? Lucas não teve contato com o evangelho de Mateus. Lucas teve talvez, contato com o evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho. Olha que coisa interessante. O primeiro evangelho a ser escrito é de alguém que não viu Jesus. Olha que coisa sensacional. Olha, gente, isso eu coloco no plano também espiritual da providência divina, entende? Como Deus vai encaminhando todas as coisas, tá? Visto que muitos empreenderam a tarefa de contar os fatos que não aconteceram, tal como nos foi transmitido as primeiras testemunhas oculares. Vou repetir aquilo que eu li no início, tá? E João, testemunha ocular. Eram 4 horas da tarde, tá? Lá no Catecismo da Igreja Católica, no tópico 7, vai falar do depósito fidei, depósito da fé. Esse depósito de coerência oral e depois escrita recebe o nome de fidei depositum, o depósito da fé. É a missão que Cristo confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Essa coerência entre os evangelhos é a que atesta a sua veracidade. Tá? Porque você pega os evangelhos e nenhum dos escritos se contradiz entre eles. Bruno, os evangelhos apócrifos. Calma, crianças. Chegaremos lá. Evangelho, tá? Vamos pegar um pouco. Cronologia, língua, lugar, estilo, para quem foi escrito, tá? Mateus. Mateus aproximadamente no ano 55, 56, tá? Original escrito em aramaico. Tem 28 capítulos, é o mais extenso, tá? O autor desse evangelho deve ter sido um judeu helenista, tá? Que vai citar, botaram aqui, ó, botaram cita com S, ó aqui. Ó como é que se diz lá de antigo, tá? O Antigo Testamento, as versões dos 70, Septuaginta. O que é um judeu helenista? É um judeu, tá? Que tem uma cultura grega, tá? O texto é dirigido especialmente aos judeus convertidos, aos judeus que estão se aproximando de Jesus. Por isso que ele tem um cuidado, gente, por isso que o Evangelho de Mateus tem um cuidado de fazer uma ligação entre Jesus de Nazaré, Davi, o Messias dos profetas, tá? Então, assim, eu vou escrever um evangelho. Para quem? Como que eu vou escrever? Com que intenção? Olha, coloca uma coisa na cabecinha de vocês. Nada é desinteressado, tá, gente? Não existe isso. Tudo tem um interesse. O problema é que a palavra interesse no português vai conotar alguma coisa escusa. Não. Às vezes é um interesse bom, às vezes é um interesse digno. É porque a palavra interesse no português tem uma outra, não é sinônimo, mas uma equivalente, tá? Que é intenção. Mas, na verdade, é um interesse. Porque eu quero fazer algo para um objetivo. Isso em história, em teologia,
tá? Tem uma palavrinha técnica. Se você quiser escrever, eu escrevo aqui para você e aí depois você pesquisa, tá? Escrita teleológica. O que é uma escrita teleológica? Não tem nada a ver com teologia, não, tá? O que é escrita teleológica? É uma escrita que eu vou escrever buscando um objetivo, buscando um fim. Então, os evangelhos foram escritos dessa maneira, desculpa. Apresentaram Jesus, no evangelho de Mateus, aos judeus. Apresentaram a Jesus aos judeus da diáspora, tá? Marcos, ó. Marcos, colaborador de Pedro e Paulo, escreve seu evangelho em Roma, tá? Inclusive, Pedro e Paulo têm uma disputa com ele muito grande. Paulo briga com ele, tá? Seriamente. Seriamente. Por quê? Vai sair a primeira viagem apostólica, Timóteo e Paulo, tá? Quando Marcos vê que quem passa a ter o comando da caravana é Paulo, depois da visita a Creta, a ilha de Pafos, que ele converte lá o procônsul Sérgio Paulo. O que Marcos faz? Marcos fala, eu não vou mais. Quando meu tio era o comandante da caravana, eu ia. Agora eu não vou mais. Paulo repreende ele. Olha, então tá bom. Faz o que você quiser. Tá? Olha o que vai acontecer em 2 Timóteo. Olha que coisa sensacional. 2 Timóteo 4:9. Paulo está preso em Roma. Está com a data de decapitação marcada. Procura vir me encontrar o mais depressa possível. Pois Demas, uma pessoa, me abandonou por amor ao mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Olha só isso. Toma contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil ao ministério. Ele se arrependeu do que falou para Marcos. Nunca é tarde para reatar relações que foram rompidas. Olha que coisa bonita. Marcos é a mesma coisa, tá? Colaborador. É o primeiro evangelho. É escrito na língua grega. Mas é uma língua grega koiné. Não é o grego do evangelho de João. Tá? O grego do evangelho de João é um grego clássico. E é por isso que nas festas da Igreja Católica se lê o evangelho de João. Por quê? Porque é perfeito, é lindo, é um poema. Quem escreveu o evangelho de João foi João? Não sabia nem ler. Ele ditou. Tá? Daqui a pouco ele vai chegar lá. Então, Marcos, por volta do ano 53, antes da destruição do Templo de Jerusalém. Tá? Os destinatários são, em boa parte, os convertidos de língua grega. Por isso que algumas coisas do Evangelho de Marcos têm, de certa maneira, uma explicação para quem não é judeu. Olha, o que é isso? Então, bota Marcos, né? Jesus é o Filho de Deus, o ungido, o filho de Davi. Tá? Evangelho de Lucas, Lúcio. Tá? O livro de Lucas, a sua primeira parte, tá? A segunda parte é considerado o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele fez um livro só. Depois que esse livro foi dividido,
É, sem dúvida, o evangelho tem muitas coisas em comum com o evangelho de Marcos e Mateus. Por isso que é considerado sinótipo. Sinótipo. Iguais. Tá? Usa a língua grega, tá? Melhor que os outros. Ele vai mostrar que é judeu, que é semita, mas que é um homem de cultura clássica, de cultura grega. Lucas vai escrever aproximadamente entre 80 e 90. Olha que coisa impressionante. Sua introdução é notável, né? Fala lá da Anunciação. Dirige-se especialmente aos cristãos de origem pagã. Olha que coisa sensacional, gente. Se Mateus fala para os judeus que estão convertidos, Marcos fala para os judeus da diáspora. O que significa isso? Para os judeus que não moram em Jerusalém. Lucas vai falar para os pagãos, para quem não é judeu. Então, nós temos dois evangelhos escritos diretamente para os judeus e um evangelho para quem não é judeu. Olha que coisa sensacional. Seria, por exemplo, a mesma mensagem escrita para 3 pessoas diferentes. Olha, essa pessoa que eu vou escrever, ela mora no Nordeste. Então, eu preciso chegar de uma maneira e demonstrar uma maneira que eu encontre um lugar receptivo na casa dela para a gente conversar. E aí, como é que eu começaria? Patrícia, minha querida, que dia que você vai fazer um cuscuz para a gente? Ó, Dia do seu aniversário. aí, ó. Chega para o nordestino e fala de cuscuz. O olho brilha. Tá? É a mesma coisa dos evangelhos. Para um paulista, vamos comer uma pizza, vamos ver o Corinthians. Ó, o olho brilha. Tá? É a mesma coisa aqui. Vamos lá. João. Aí João é a cereja do bolo, né? Se Mateus, Marcos e Lucas estão dentro de um bloco, João está fora desse bloco. João também é o evangelho original. Sua intenção é básica: proclamar a fé em Jesus. É o evangelho mais puro e também o mais belo. Porém, a maioria dos teólogos considera esse evangelho como uma obra de um discípulo de João. Tá? Isso aí já é ponto pacífico. Tá? Provavelmente um judeu de origem grega, exatamente como Lucas era. Tá? Propõe como data provável da concepção desse evangelho o ano 90. E muito provavelmente Éfeso, como um lugar razoável. Tá? João oferece uma visão trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está ali perfeitíssima. Centrada na terceira pessoa da Trindade, na revelação do Filho, um dos textos mais lindos do Novo Testamento. Tá? E aí vai. A gente vai ter a veracidade histórica dos 4 evangelhos. Os padres da igreja, como São Clemente de Roma, São Policarpo de Esmirna, tá? Santo Inácio de Antioquia, cita os evangelhos de tal maneira que indicam sua autoria dos evangelhos inteiramente reconhecida na igreja. Por exemplo, Taciano, discípulo de Justino Mártir, tá? No ano 25 depois de Cristo. Tá? Justino, tá? Taciano está em 172. Então já tinha os evangelhos. Com o Justino não tinha os evangelhos, tá? Justino, muito provavelmente, foi discípulo dos discípulos de Jesus. Tá? E aí vem, ó, numa harmonia chamada diastéseron, tá? Que é a harmonia feita por um anônimo de Alexandria, professor de Orígenes. O que foi isso? Com uma catena. O que é uma catena? Pegou o texto dos evangelhos e foi
rezando aquele texto. E aqui a gente vai ter também a famosíssima Didaquê. Todo mundo já ouviu falar na Didaquê, que é a catequese dos primeiros discípulos. Tá? Ó, a gente tem Anônimo de Alexandre, professor de origens. Santo Irineu, famoso, tá? Que quando jovem conheceu São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista. Tá vendo? A igreja é assim, gente. Por exemplo, nós temos o Papa Francisco, não temos? Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, Bento XV. A gente vai chegar a Pedro. Se for o contrário, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Cipriano, Cornélio, Crisólogo, Adriano, Francisco. Essa é a Igreja Católica, crianças. Nada se perde. Tudo se transmite com veracidade histórica. O que não é verossímil, a igreja vai, aos poucos, purificando, tá? Aí tem outros, tá? Tertuliano de Cartago, Atanásio, Sírio de Jerusalém, tá? Santo Irineu. E aí tem as primeiras compilações, tá? Aproximadamente do 200 a 400, publicaram aproximadamente 15 catálogos livres do Antigo Testamento. E aí vai, as pessoas que foram atestando isso, tá? São Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, tá? Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, o Concílio de Laodiceia, tá? Gregório Nazianzeno, que é famosíssimo, tá? Gregório Nazianzeno é aquele que faz o texto sobre o batismo. Concílio de Cartago, São Jerônimo, Santo Agostinho de Hipona, São João Crisóstomo, e aí vai, tá? Autenticação dos concílios, tá? Concílio de Hipona, Concílio de Cartago, Concílio Florentino e depois o último Concílio de Trento, por conta da heresia de Lutero, tá? Todos esses fatos históricos nos levam a confirmar o cânon das Sagradas Escrituras e a refutação dos evangelhos apócrifos. Beleza. O que é evangelho apócrifo? Apócrifos. A palavra apócrifo significa sem assinatura. Apógrafos. A é uma partícula grega de negação. Grafos, escrita. Sem assinatura. Sem escrita. Ô, Bruno, mas como é que tinha lá o Evangelho de Tomé? E as pessoas tinham a veracidade lá que está no Evangelho de Tomé. Isso era muito comum, tá? Era muito comum pessoas pegarem o nome de um grande artista ou de uma pessoa famosa e colocar o nome dessa pessoa para poder ter tiragem, vender aquilo. A quantidade de obra que o Leonardo da Vinci tinha na Idade Média, ele teria que viver 400 anos para fazer aquilo tudo. Depois as pessoas foram fazendo uma atestação da veracidade daquelas obras. Bruno, qual que é a característica dos evangelhos apócrifos? Por que esses evangelhos apócrifos não entraram no cânone das Escrituras? Isso é a história da igreja. Você pode estar pensando, pô, o Bruno está dando para a gente uma disciplina que nós já tivemos, que é as Sagradas Escrituras. Não, não. Porque eu não estou entrando no evangelho em si. Eu não estou entrando no texto em si. Eu estou entrando no entorno do texto. Isso é a história da igreja. Tá? Se eu estivesse falando, o texto de Mateus fala isso, aí seria a Sagrada Escritura. Isso aqui é a história da igreja. Por que os evangelhos apócrifos
não entrar no cano das Escrituras? Primeira coisa, tá? Eles não eram textos narrativos. Isso, de certa maneira, já eliminou esses textos todos. O que é uma narrativa? É contar a história. Eles não eram textos narrativos. Eles eram textos desconexos. Textos que falavam uma coisa num momento, falavam outra em outro. Tá? Tem textos que já começam com Jesus adulto e depois mais para o meio conta do batismo de Jesus. Então, textos desconexos. Isso era importante. Mas o mais importante é o que eu vou falar agora. Esses textos eram textos gnósticos, que era uma corrente, podemos dizer, uma corrente religiosa, tá? Ou uma tendência religiosa, não é de longe uma religião, tá? E esses textos gnósticos não apresentavam Jesus, presta atenção, como uma pessoa. Apresentavam Jesus como uma entidade, como um espírito, como uma presença, como uma iluminação, como um companheiro espiritual, e não como uma pessoa. Isso foi o fato mais refutável. Por exemplo, Evangelho de Tomé, tá? Estávamos andando, Jesus estava à nossa frente. À nossa frente, Jesus estava. Isso quem está escrevendo é um grego, tá? O grego escreve em ordem inversa e repete várias vezes a mesma coisa. No princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João, tá? O filósofo que escreveu o texto, né? O discípulo de João que escreveu o texto, vai repetir verbo 3 vezes para indicar a Trindade, mas vai repetir também porque ele é um grego. O grego ele vai escrever em ordem inversa, igual o Ioda do Guerra das Estrelas. Tá? Inverso. O que vai acontecer? Jesus estava à nossa frente Jesus estava. De repente, Jesus desapareceu. Levantamos uma pedra e ali ele estava. Olha, não é uma pessoa. É o que, Bernadette? Uma força, uma energia. Se esses evangelhos tivessem entrado no cano das Escrituras, hoje nós teríamos cristãos gnósticos. Tá? Qual que é o maior benefício de ter esses 4 evangelhos? Tá? Nós temos uma ou um cristianismo. Sem dúvida nenhuma. Nós temos várias denominações cristãs. E aí eu estou falando aqui como professor de história, tá? Não como um teólogo. Nós temos várias denominações cristãs. Qual que é a primeira denominação cristã? E que, para mim, como crente, é a verdadeira igreja? A Igreja Católica. Agora, depois da reforma, gente, a multiplicidade de denominações cristãs é um negócio absurdo. Você tem os pentecostais, você tem os tradicionais, você tem os neopentecostais. Gente, no teu bairro deve ter 30 igrejas diferentes, cristãs. Agora, qual que é o maior contributo do evangelho ser do jeito que ele é, dos 4? Vamos pegar um padre católico ortodoxo grego. Ele tem um barbão, viu? Vestido de preto. Ó. Vamos pegar um padre da Igreja Católica.
Vamos pegar um pastor luterano. Vamos pegar um pastor presbiteriano. Vamos pegar um padre, né, anglicano. Vamos pegar um pastor da Igreja Assembleia de Deus, ou da Igreja Metodista, ou da Igreja Metodista Wesleyana, ou da Deus e Amor, ou da Igreja Quadrangular, ou da Igreja Universal, ou o apóstolo Valdomiro. Coloca todo mundo numa sala, Patrícia. Olha que coisa interessante. E faz a seguinte pergunta: quem é Jesus? O que todos vão responder uníssono, em uma mesma frase: Jesus é o Filho de Deus vivo, o Verbo encarnado. Isso nenhuma religião tem. Por isso, gente, o cristianismo, por incrível que se pareça, é a religião mais unificada que existe. Porque a concepção de Jesus é a concepção essencial da religião. Quem é Jesus? Nós temos diferenças? Temos. Diferenças substanciais? Sim, substanciais. Não essenciais. Na essência, todos os cristãos seguem a Cristo. E o mesmo Cristo. Que Cristo? O Cristo dos evangelhos, que são iguais para católicos e protestantes. E a gente para por aqui. Pode parar de gravar, minha querida. Meu irmão, se você quiser voltar a pergunta agora, eu te respondo. Professor, lá no início, quando o senhor falava sobre a questão da escrita como sendo algo da cultura grego-romana, eu fiquei com uma dúvida e um questionamento. Se a Torá, o Velho Testamento, os livros do Antigo Testamento, eles foram escritos, então, em aramaico, certo? Eles foram elaborados para a questão de preservar o conhecimento depois do exílio de Israel, de Jerusalém? Também, tá? Mas já tinha escrito antes. Antes do exílio já existia escrito, tá? Já existia as escrituras. Inclusive os filactérios. Moisés escreve, tá? Josué escreve. Só que uma coisa é você escrever, outra coisa é ter quem leia. Não era uma cultura letrada, entende, Paulo Afonso? Como era a cultura grega, como era a cultura latina. Em Roma, não que todo mundo lia e escrevia, mas o básico qualquer cidadão sabia, porque era a língua que era falada no mundo, tá? O latim era difundido em todo o mundo. Então, você não saber falar latim, não saber ler algumas palavrinhas em latim, você estava enrolado, tá? E escrever já era um outro grau, tá? Uma coisa é você ler uma língua estrangeira. Outra coisa é você escrever uma língua estrangeira. É um abismo de diferença. Agora, a cultura grega era muito mais do que a cultura romana. Porque o grego ele tinha devoção pela língua dele. Tá? Devoção. E vamos combinar, né? A língua grega vai ser espalhada pelo mundo através da filosofia e através dos próprios romanos. Então não tem como comparar o letramento hebraico
por exemplo, letramento mesopotâmico. Não tem como. Por exemplo, Hammurabi, tá? 1800 anos antes de Cristo. Ele vai escrever, né, um pouquinho antes. Deixa eu ver aqui, só confirmar aqui Hammurabi, só para não dar a informação errada, tá? Código de Hammurabi, tá? Isso, 1700 anos antes de Cristo, tá? Ele vai escrever leis numa estela, que é um bloco de pedra, tá? Então tinha letramento, mas não tinha uma cultura letrada, tá? As pessoas nem todo mundo sabia ler e escrever, ou uma pequena parte da população sabia ler e escrever, não tinha interesse de ensinar as pessoas a ler e escrever, tá? Por isso que você vai ver os judeus fazendo recitação. Já viu o judeu balançando a cabeça e falando? Ele não está lendo, ele está recitando. Porque recitar era muito mais importante do que ler. Porque recitar você sabia de cor. Tá? E ler você está ali lendo, então você não precisa gravar. Tá? Essa é um pouquinho a concepção judaica de letramento. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Nada. Parou a gravação? Para mim aparece gravando. Se quiser parar, pode parar. Eu acho bacana, eu não gosto de gravação. Tá gravando aqui, pode parar? Pode parar, Jane. Tá bom. A gente não gosta de gravação. Não,